rede social é o novo CPF. Não ter uma rede social transmite uma insegurança para quem vai servir ou vai usar do seu serviço. Não tem a função de mudar a sua vida, cara. Eu só tiro a venda que tá no seu olho e eu mostro o caminho. Cara, é você que vai capinar. No início a gente é taxado como maluco, mas depois a gente começa a criar tendência, muita gente copia a gente. Fala galera, tudo beleza? Hoje começando mais um podcast aqui, eu trouxe uma pessoa muito especial para a INC, uma pessoa que faz parte da nossa história aqui na INC, que é o Dr. Daniel Calegari. A gente vai contar um pouco da história aqui, de como a gente conheceu, como a gente se conheceu há anos atrás. Mas, doutor, eu sei que todo mundo já deve te conhecer aqui, mas eu vou dar essa oportunidade também de você primeiro se apresentar para quem está em casa e depois a gente começa a conversar aqui. Primeiramente, meu amigo, obrigado pelo convite, tá? É um prazer grande participar desse projeto aqui com vocês da INC, que assim... Inicialmente a gente começou com uma relação profissional e virou uma grande família. A gente hoje é amigo e discute sobre coisas da vida. Meu nome é Daniel Calegari Pereira. Sou médico, neurocirurgião, cirurgião da coluna, mas antes de mais nada eu sou capixaba, tá? Eu atuo aqui no mercado capixaba desde o final de 2011 e início de 2012 e venho me dedicando exatamente no manejo das dores crônicas da coluna, melhora da qualidade de vida das pessoas. Inicialmente eu fazia isso sozinho, depois eu fui somando com um grupo. Hoje a gente tem um ecossistema grande de educação continuada, de melhora da qualidade de vida e a INC está junto comigo em todos esses projetos. No início a gente é taxado como maluco, mas depois a gente começa a criar tendência, muita gente copia a gente. Dá muito trabalho, mas é bastante prazeroso. Então eu queria antes de mais nada agradecer a você, Júnior, a toda a equipe da INC para poder... É uma sensação muito gratificante no consultório a gente ver que a gente está fazendo a diferença da vida das pessoas, que muitas vezes a gente nem sabe disso, tá? E às vezes a gente não consegue trazer isso para cá. Então é muito bacana quando a gente vê, olha, fulano de tal viu a gente na internet e saber que tem um pouquinho de cada um de nós aqui nessa informação. Então, obrigado pela oportunidade e obrigado pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo para o público capixaba. Pô, já me quebrou as pernas logo no começo, eu não estava esperando isso aqui, não. Estava esperando você se apresentar, pô, irmão. Você é prata da casa, tipo assim, é o primeiro médico que a gente começou a atender aqui de forma conceitual mesmo. Hoje a gente tem método, tem toda a forma de aprender isso daí, de estruturar isso para médico, mas... o senhor foi quem abriu essa porta pra gente. Então, a gente agradece talvez até mais a você do que você a gente. Porque se não fosse você aberto essa porta para mim há uns 2 anos atrás, eu acho que eu não teria chegado onde a gente está chegando hoje. Mas assim, a gente vai chegar nesse ponto de a gente falar como a gente se conheceu e de falar um pouco mais de tudo que a gente tem construído. Mas eu queria trazer hoje aqui, foi esse o motivo de eu te trazer aqui, cara. Eu quero conversar do Daniel, sem o doutor. Eu quero trazer um pouco para a galera, porque todo mundo que está em casa já viu o Daniel no Coluna Sem Neura, já viu o Daniel na rede social, já viu o Daniel operando, fazendo cirurgia dentro do centro cirúrgico lá, com a gente captando algumas imagens. Mas e o Danielzinho, onde é que foi criado, como é que é, relação familiar? Traz um pouco disso para a gente, a sua base. Hoje eu tenho 43 anos, tá? Eu venho de uma família de 4 filhos, eu sou o mais velho. Eu tive o prazer de ser o primeiro médico da família, tá? Na época, eu me formei, né, com 17 anos de idade. Só que a minha vida estudantil, ela começou bem cedo. Você formou com 17 anos de idade em medicina? Não, eu entrei na faculdade com 17, né? E aí eu terminei a medicina com 23 anos. E aí eu fui fazer residência de neurocirurgia lá em São Paulo, voltei para cá com 28 anos. Na época eu fui o neurocirurgião mais novo do Brasil a se formar com 28 anos. Obviamente que hoje tem gente que formou mais nova. Mas assim, sempre foi uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, isso com 5 anos de idade, eu já entrei na escola, o sistema educacional era diferente do que é hoje, né? Então, eu venho de uma família que sempre teve muito a parte da educação.
Então, meu tio, ele foi professor de geografia a vida inteira, se aposentou como professor de geografia. Eu lembro quando eu era pequeno, que a nossa brincadeira era corrigir prova, mimeógrafo, então eu passava a prova com ele, né? Muitos talvez nem vão lembrar, nem vão saber o que é um mimeógrafo, mas é aquela coisa com álcool que a gente vai rodando a prova. Então, assim, as minhas brincadeiras eram no meio disso. Então, eu, quando tinha 5 anos de idade, eu já sabia ler, escrever, fazer conta. Então, eu lembro claramente que eu estava queixando de dor de cabeça nessa época. E aí, mamãe, que na época que eu tinha 5 anos, a gente já tinha, né, um irmão com 3, um irmão com 1. E depois veio o quarto, né? Nós temos uma diferença de quase 10 anos entre eu e o mais novo. E aí eu estava com um pouco de dor de cabeça, mamãe me levou no oftalmologista. E na época a medicina não tinha uma facilidade muito grande de fazer exame de vista em quem não era alfabetizado. Então ele falou, olha, não tem como fazer exame de vista em quem não sabe ler e escrever. E aí ela conta que eu cheguei e li tudo no consultório com 5 anos de idade, enfim. Então eu entrei na primeira série com 5 anos de idade. E isso fez com que eu começasse o meu ensino fundamental bem mais cedo. E na época, né, os meus pais, eu venho de uma família bem simples ao longo de todo esse tempo. Parte da minha família é de Vila Betânia, parte de Campo Grande, né? Então é Viana e parte de Cariacica. Mas não era uma família que tinha muita posse. Mas os meus pais sempre tinham um conceito de educação. Então eles sempre tiveram aquela ideia de que educação era o único legado que eles podiam deixar para a gente. E realmente isso foi uma pedra fundamental na nossa vida o período inteiro. E aí eles sempre tentaram colocar a gente na melhor escola particular que o dinheiro deles pudesse pagar naquele momento. E eu lembro que eu estava estudando numa escola de ensino fundamental bem simples, né? Em Jardim Colorado, uma escola boa, mas era uma escola bem simples. O nome até interessante, chamava Pif-Paf, o nome da escola. E aí, nessa época, eu cheguei para a mamãe e falei que eu queria ir para uma escola melhor. Na época, né, ele até não existe mais, existia uma escola aqui que é o Colégio Nacional de Ensino, era um colégio tradicional aqui que tinha um bolsão, enfim, era uma grande escola do Espírito Santo, mas eu não tinha a menor noção de valor, né, era uma coisa assim, exorbitante. E eu lembro que mamãe foi atrás de um político X para conseguir uma bolsa de estudos, enfim, coisas igual os 2 filhos de Francisco, assim, né, que ela ficou lá sentada dias e dias atrás de uma informação, enfim. E ali eu comecei a estudar numa grande escola com bolsa. E eu lembro que na época eu devia ter, 9 anos de idade, eu era bem novo, foi quando eu comecei a estudar nessa escola na 5ª série. Eu já era o mais novo da escola. E uma coisa que eu lembro é que eu tinha que manter nota, porque senão eu perdia a bolsa. E essa nota ela era atrelada a toda a minha performance, inclusive educação física, tudo isso entrava dentro do negócio. E aí você ser o mais novo da escola já é ruim. E aí eu lembro que a primeira aula que eu tive de inglês, eu nunca tinha visto inglês na minha vida, não sabia nem o que era isso. E já tinha gente na minha turma que falava inglês. Já tinha viajado para outro país, enfim. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, já era. Eu aprendi um tal de verbo to be lá, a mulher falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Tem gente da turma que falava inglês e eu preciso de tirar nota. E aí ali começou a mobilização de família. Então, assim, é uma coisa que eu falo com eles até hoje, que eu não sei de onde eles tiravam dinheiro para as coisas acontecerem. Porque, assim, nunca faltou nem para mim e nem para os meninos nada do ponto de vista educacional. Obviamente que a gente não tinha viagens internacionais, grandes passeios, nem era nossa vontade. Mas a parte educacional sempre foi uma coisa que sempre teve. E isso, ao longo de todo esse tempo, no ensino fundamental, no ensino médio, sempre foi uma pedra angular muito grande na minha vida e na vida dos meninos, né? Os que são abaixo de mim não optaram pela medicina. Meu irmão mais novo hoje, ele é médico, né? Então, assim, nós somos em 4, então os da ponta são médicos e os do meio trabalham na parte offshore, né? Eles trabalham na Petrobras, mas todos eles tiveram o ensino como uma pedra fundamental. E na faculdade me chamou bastante atenção isso, porque, assim,
eu formei praticamente numa era antes da internet. Então, a gente não tinha essa facilidade de arquivo em PDF, livro digital. Era livro mesmo. E Qual faculdade você fez? Na UFES. Eu fiz medicina na UFES. Na época, eu não tinha nem condições de pagar a faculdade particular. E eu lembro, como eu era bolsista no pré-vestibular, até para promoção do próprio colégio, né, eu ganhei inscrição para fazer a faculdade, né, a prova da faculdade. Então, eu fiz a prova só na UFES e na EMESCAN, que é a nossa faculdade particular, era a única faculdade particular que tinha aqui na época. Eu passei nas duas, só que eu lembro que o resultado da UFES veio depois do da EMESCAN. E aí, quando foi na hora de fazer a inscrição na EMESCAN, os meus pais foram fazer a inscrição como um apoio moral para mim, porque não sabiam como é que ia ser o resultado da UFES, mas eu falava, gente, não tem o menor cabimento, não tem como eu fazer uma faculdade que custa mais do que o meu pai ganhava para sustentar a gente. Mas na faculdade, isso era uma coisa que, assim, todo livro que eu precisasse, ele falava, não, tudo bem, eles davam um jeito de pagar. Então, isso daí é uma coisa que, assim, hoje, todo esse trabalho que a gente tem, obviamente, num nível diferente da parte educacional, vem desse legado que começou lá atrás. Hoje, obviamente, eu só replico aquilo que eu sempre vivi, né? Que é a educação que transforma. Então, hoje eu vejo que, assim, o conhecimento, a gente vem conseguindo trazer isso dentro da cirurgia da coluna exatamente como você, paciente, ser submetido àquilo que você está entendendo o que é. Você pode não ter a mesma habilidade técnica que eu tenho, obviamente, mas você tem como entender uma coisa que é você que está sentindo. E aí, quando você consegue fazer com que aquele paciente, por mais simples que seja de formação, consiga entender pelo menos o que ele tem, é muito gratificante. E aí é muito legal, e isso eu devo a vocês. E exatamente, eu acho que você já vai cair na linha do que eu ia te perguntar agora, porque você veio e fez a faculdade, fez a neurocirurgia, especialização em São Paulo, voltou para o Espírito Santo e começou a trabalhar com neurocirurgia. Uhum. Só que chegou um momento que você falou, eu tenho que ir para a rede social. Isso e o que deu esse start em você e mais ou menos como... O que acontece? Até 2015, mais ou menos, eu não tinha rede social. Eu achava que isso era uma coisa que não era importante, não ia me trazer nenhum benefício. E, cara, era aquela coisa do começo. Isso nós estamos falando há mais de 10 anos atrás. Só que aí, Nayara, minha esposa, na época ela estava namorando comigo, ela chegou para mim e falou, Daniel, olha só, hoje a rede social é o novo CPF. Então, você pode não ter uma rede social de qualidade, mas não ter uma rede social transmite uma insegurança para quem vai servir ou vai usar do seu serviço. Porque o cara vai procurar você. Ele não vai atrás da telelista, que não existe mais telelista. A nova telelista é a rede social. Então, se você não tiver Facebook, Instagram, TikTok, Google, você tem que estar lá. Isso já é uma coisa... Aí eu olhei e falei, cara, faz sentido. Porque até então a gente não tinha isso. Foi aí que eu comecei a me interessar, obviamente, que isso nós estamos falando de uma década para trás. Uhum. Só que aí o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver, e aí foi ela que me mostrou muito disso, que você tem um poder de difundir informação muito grande na rede social. E aí isso tem uma responsabilidade muito grande. Porque você pode colocar coisas de uma qualidade muito boa, tecnicamente, coisas ruins, tecnicamente, e aquilo tomar uma proporção grande. E até em verdades. Exatamente. E aí, o que eu comecei a ver? Eu falava com ela, falava, Preta, cara, isso que o cara tá falando é errado. Cientificamente não existe. Só que, às vezes, o cara tava lá com 200 mil visualizações em uma semana. Um monte de gente curtindo. Eu falava, cara, mas como que um cara desse... com uma formação dessa, e às vezes o cara nem tinha formação, tem um impacto desse. E aí, eu vendo um desses pensadores da atualidade comentando, ele falando, olha só, existe uma diferença que é você ser puramente um reclamão e entrar no meio para fazer a diferença.
Então, se você só ficar jogando pedra e não entrando no meio, você vai ser mais um reclamão. Eu falei, cara, então eu preciso participar. Que mesmo que eu não mude, pelo menos eu estou tentando apagar aquele incêndio, vamos colocar assim. E aí eu comecei, de forma bem amadora, fazer alguns vídeos. E eu lembro que o primeiro vídeo que meio que teve uma repercussão grande foi sobre o Maio Amarelo, que é de conscientização de acidente de trânsito, que eu estava falando sobre acidente de trânsito. Então, eu falei sobre acidente de carro, acidente de moto, traumatismo raquimedular. E aquilo naquela época, se eu não me engano, acho que foi 2015, 2016, se eu não me engano, teve uma visualização bem expressiva aqui no Espírito Santo. E o Detran me chamou para conversar, exatamente para a gente poder fazer um trabalho, uma dinâmica em conjunto, enfim. Aí eu falei, cara, uma coisa de alcance orgânico chegou numa condição que eu nem sabia onde tinha. E aí ali eu vi, olha, esse mundo eu preciso entender um pouco mais. Só que eu sempre fui muito criterioso e muito chato com as coisas que eu valido, vamos colocar assim, que eu chancelo. Então eu sempre falo que assim, a gente tem uma chance de causar a primeira impressão. E aí quando a gente fala no meio digital, fotografia é importante, áudio é importante, conexão da internet, tudo isso é importante e, cara, eu até pouco tempo atrás, até conhecer vocês, eu fazia tudo do celular, eu não tinha como carregar uma câmera ou fazer essas coisas, entendeu? Mas eu vi que, assim, hoje, um profissional da área da saúde que não está imerso na rede social, ele não tem como despontar, não tem como, entendeu? Porque isso já é uma realidade. Obviamente que a gente precisa de critérios e responsabilidades em cima disso. Mas, infelizmente, as formações da área da saúde, independente quais que sejam, enfermagem, nutrição, fisioterapia, medicina, nenhuma delas traz essa cadeira para a gente poder discutir. Entendeu? Então, isso daí eu vejo que hoje a gente falta esse amadurecimento, porque é a forma que a gente tem de transmitir informação de qualidade. Então, eu acho que hoje, assim, esse contato com o projeto, esse contato com a INC, essa repercussão que a gente vem trazendo, tornou tanto a mim como a Vértice, todo esse ecossistema que a gente tem de assistência de saúde, melhores, vamos colocar assim, entendeu? Por quê? As pessoas começaram a ver a gente, as pessoas começaram a ver como a gente pensa e eu acho que você precisa confiar muito no que você faz para dar cara a tapa. Muita gente fala, cara, você é maluco ficar mostrando sua cirurgia, você é maluco ficar mostrando seus pacientes. Só que, cara, é a nossa praia. Eu respiro isso 24 horas por dia, entendeu? Então, para mim é muito fácil falar sobre isso. Seria difícil você conversar comigo sobre astrofísica, entendeu? Agora, hoje, tanto é que, assim, para mim, hoje, quando a gente grava os nossos conteúdos, quando a gente fala sobre as coisas, para mim eu falo numa naturalidade muito grande, porque, cara, eu falo isso todo dia, entendeu? E assim... Você traz a consulta para o conteúdo. Exato, e é fácil, porque, cara, eu gosto de falar, entendeu? Então, assim, como eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de conversar fiado, eu gosto de fofoca, eu gosto de um monte de coisa, então, para mim é fácil, entendeu? E assim, e o mais importante hoje... Eu acho que assim, as pessoas estão perdendo o gosto por dialogar e estão perdendo aquela sensação boa de se fazer entender. Então, fica na cara do paciente. Quando você fala uma coisa que o cara não entendeu, você tem que contornar. Então, assim, tem vezes que, por exemplo, eu estou conversando com um paciente, eu vou adaptando o meu discurso dependendo da reação dele. O cara fecha a cara, o cara cruza os braços, o cara se empolga. Então, assim... E isso daí, se você não entender de gente... E eu acho que, eu acho que o grande fascínio da medicina, o grande fascínio da dor crônica... é que eu tenho a oportunidade de viver várias experiências de vida numa vida só. O que funciona, o que não funciona, entendeu? Porque como eu me preocupo... com a história de vida do paciente, eu não me preocupo com o resultado cirúrgico. O resultado cirúrgico é um detalhe. Tem muitos pacientes
que do ponto de vista da causa que fez eles me conhecerem, a gente nem trata aquilo mais. Mas ele vai no consultório para consultar. Exatamente, para saber. E isso, assim, acaba que me gera um certo problema, porque tem paciente que espera, vamos colocar, tem gente que marca consulta, Júnior, me traz um bolo para conversar fiado. Cara, eu amo conversar fiado. Só que às vezes você está numa eletricidade tão grande de ajudar as pessoas e quando você vai conversar fiado, você não está se preocupando com o tempo. Você quer conversar fiado. E é muito complicado você interromper uma conversa com um amigo no meio do consultório, entendeu? Mas eu vejo que hoje, assim, não tem como você separar o Daniel pessoa, o Daniel família, o Daniel médico, porque é uma mistura. Tanto que, por exemplo, hoje eu demorei para entender que tem muitas vezes que as pessoas perguntam assim, você se arrepende de alguma coisa? Cara, hoje eu não me arrependo de nada que aconteceu, porque a figura que eu sou hoje é fruto da mistura de tudo que aconteceu para trás. Uhum. Então, se mudasse uma pedrinha na trajetória... Talvez não seria esse Daniel de agora. Exato, talvez não estaria aqui conversando com você hoje. Agora, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma coisa que o pessoal fica de fora olhando e ninguém deve entender nada. Aí eu vou te perguntar e o senhor explica. Coluna sem neuro, o que é isso? Cara, de onde saiu isso? Eu já ouvi o senhor falando um monte de vezes que é guarda-chuva. É um guarda-chuva e tal. Explica esse conceito para o pessoal. O que é o coluna sem neuro? O contexto do coluna sem neuro, ele começou... o embrião disso começou quando eu pisei aqui. Porque, assim, em São Paulo eu tive oportunidades de ficar em São Paulo, tá? Mas o que me fez voltar para o Espírito Santo foi uma coisa. Eu falei, cara, se alguém da minha família passar mal, como é que eu não vou estar lá para cuidar? E a gente estava muito ruim tecnicamente de coisa aqui no Espírito Santo. Então, assim, a cirurgia da coluna, tanto do Brasil, mas principalmente aqui do Espírito Santo, ela mudou, de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá. Tanto com a tecnologia que apareceu, como com as pessoas que voltaram para cá. Só que quando eu pisei aqui, eu comecei a ver que tinha muita gente que às vezes era operado sem sequer saber sobre o que tinha sido feita a cirurgia. Aí eu falava, cara, não é possível. Por quê? Eu venho de uma família com muita gente do comércio, então tem muitos tios meus que mexem com carro, autopeça. Então, cara, você não vai levar um carro seu no mecânico, o cara vai fazer o motor sem saber o que está acontecendo. Uhum. Você não vai entregar lá e falar, cara, resolve e me manda a conta. Entendeu? E essa questão de praticidade, de explicar com uma conversa simples, sempre foi uma característica minha para tudo. Tentar trazer racionalidade para as coisas. Então, eu gastava tempo para poder explicar isso daí. E quando eu conheci a internet, eu falei, cara, por que não fazer isso? Só que, toda vez que você vai conversar com um médico, e aí a maioria das pessoas falam isso daí, às vezes o cara fala numa linguagem que você não entenda nada. Aí você começa a ficar com um monte de caraminhola na cabeça, que a gente usa o termo neura. E coluna... Ela não fui eu que escolhi a coluna que me escolheu quando eu conheci isso na própria residência. Então, eu tive grandes professores, eu tive grandes ensinamentos, mas foi meio que amor à primeira vista, assim. Foi quando eu tive contato com raio-x, foi quando eu tive contato com os equipamentos que fazem raio-x em alta definição. Foi quando eu vi a coluna no raio-x a primeira vez, eu falei, cara, é isso aí que eu quero mexer. Só que uma coisa que para mim é muito clara, não é tão claro para todo mundo. E eu comecei a explicar, comecei a ver e vi que, não só no Brasil, mas principalmente aqui no Espírito Santo, existe um medo coletivo da cirurgia da coluna. E é justificado porque, assim, a cirurgia da coluna moderna, nós estamos falando de 2000 para cá. Isso no mundo, não isso é? Na década de 90 realmente não era diferente. Na década de 90, na década de 80, na década de 70. Nós temos que lembrar que a primeira tomografia e ressonância do mundo foi na década de 70, cara. Do mundo. Então, um exame que hoje a gente faz com uma certa frequência, até pouco tempo atrás não existia. Então, assim, realmente era uma terra sem dono, vamos colocar assim. Uhum. Só que hoje mudou de figura. Só que a informação, ela não chega para todo mundo.
E aí, quando a gente tem dor, qual é o problema? Das pessoas que se aproveitam da dor das pessoas. E aí eu falei, olha, coluna é a minha área e eu preciso tirar a neura da cabeça das pessoas. Daí criou o Coluna Sem Neura. E isso foi um embrião de muito tempo. Até a gente criar o primeiro episódio, eu e você, a gente se trombou sem saber em alguns momentos. Entendeu? E aí foi quando eu fui tomando coragem para poder falar, cara, realmente assim, a gente precisa de fazer diferente. Porque assim, eu sou muito apaixonado pelo nosso estado. E eu acho que assim, aqui hoje, a gente não precisa sair do Espírito Santo para absolutamente nada dentro da área da medicina. E aí dentro da parte de conteúdo digital, toda vez eu via uma entrevista de fulano de tal em São Paulo, uma entrevista de fulano de tal no Rio de Janeiro, em BH, um podcast de fulano de tal, era a referência que a gente tinha. Eu falei, cara, mas tem gente aqui que é igual ou às vezes até melhor do que aquele cara ali. Por que não entrevistar ou por que não a gente dar valor ao que tem na nossa própria terra? E aí foi quando a gente começou esse embrião lá atrás. Entendeu? Aí o Coluna Sem Neura, então, ele surge basicamente para tirar a neura da cabeça das pessoas sobre coluna. Da cabeça das pessoas. E obviamente que assim, agora a gente, né, o ano de 2026, a gente vai completar 2 anos já do podcast. E assim, como qualquer embrião, ele cresce. Então a gente começou com um projeto que já não é mais aquele projeto há muito tempo. Então, assim, já mudou o formato, né? Exato, porque eu acho que assim, as coisas acontecem no momento certo. Então, assim, eu tenho uma mente acelerada, você tem uma mente acelerada, as pessoas em volta da gente têm uma mente acelerada e, cara, vira um grande furacão. Então, assim, a gente tem os momentos fixos que a gente se encontra aqui, mas os momentos que a gente não se encontra, que a gente está sempre antenado, criando coisas novas. E aí pessoas novas vão entrando. Então, no início, o que a gente pensou? Cara, eu vou pegar pessoas que eu confio, do Espírito Santo, e vou entrevistar para mostrar o que cada um faz. Então, essa foi a primeira leva das entrevistas, que foi sensacional. São pessoas que, assim, eu fiquei muito feliz de ter documentado a minha conversa e a minha trajetória com cada uma delas. E aí eu sempre falei isso, se não tivesse nenhuma visualização, eu já teria uma realização pessoal de ter guardado aquilo na rede. E os cortes, tudo, teve uma aceitação muito grande. E aí, teve uma vez, isso a gente até então não pensava nisso, mas dentro do estúdio tem um podcast que eu já tive a oportunidade de participar, que foi um dos primeiros que eu participei aqui, que é o Mundo Offshore. E o Telmo, que é o âncora, o dono, o idealizador do podcast, já foi meu paciente, trabalha com os meus irmãos. E a gente, num período de gravação aqui, ele falou, cara, a gente podia fazer uma nova gravação juntos. Aí nós fizemos uma gravação, foi o primeiro paciente que eu entrevistei numa conversa dentro do Coluna Sem Neura. Aí ali já criou um novo braço da gente trazer experiências de outras pessoas. E, cara, sempre focado em compartilhar a experiência da pessoa, sim, com a dor, a experiência da pessoa com a com o diagnóstico, com o pós-operatório. Isso, com cada um. Então, assim... Que essas experiências acabam agregando para quem estava em casa, assistir o podcast, não é para ver como o Daniel fez, mas é para ver como aquele paciente se sentia diante da dor. Sim, porque são realidades diferentes. Eu acho que assim, hoje, a gente não tem uma receita de bolo, o que funciona para você não vai funcionar para uma outra pessoa, mas você vê um caminho. Hoje, eu lido muito eu uso sempre a expressão que assim, e isso se você for ver os pacientes falando, é uma frequência eles falando isso, de ressignificação. E eu falo que eu não tenho a função de mudar a sua vida, cara. Eu só tiro a venda que está no seu olho e eu mostro o caminho. Cara, é você que vai capinar. E quando a gente fala de manejo de doença da coluna, cara, o hábito de vida, ele tem um fundamento para isso. Por isso que, assim, a minha visão da coluna, ela não é óssea, ela não é ortopédica, ela é neurocomportamental.
E eu preciso me meter um pouquinho na vida da pessoa. E aí, como eu gosto de conversar, é fácil, entendeu? Então, assim, a gente começou a compartilhar várias histórias de pessoas completamente diferentes. Quem for olhar, você vê pessoas de perfis diferentes, de idades diferentes, de história de vida diferente, mas todas elas têm um ponto em comum: ressignificação. Elas viram que se elas não pegarem o boi pelo chifre e tomar a rédea da vida, cara, não funciona. Uhum. E aí, aquilo dali foi tomando um corpo diferente, né? Foi a segunda guinada que a gente teve dentro desse nosso ecossistema, vamos colocar assim. Junto com isso, a gente começou, né? Obviamente que isso era para o meio digital, depois foi com os pacientes, a gente começou a fazer reuniões mensais para falar sobre cirurgia endoscópica de coluna para a equipe multidisciplinar aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória. Então, isso nós começamos no final de 2023. Isso é um material já específico para profissionais da área. Para profissionais da área. Aí você abrange lá fisioterapeuta, neurologista, cirurgião de coluna, ortopedista, reumatologista, nutricionista, enfim. Então, é um grupo... Todo mundo que por algum momento se esbarra... Cruzou comigo. Se esbarra com você ou se esbarra com um problema dor de coluna. Exatamente, com doença da coluna. E aí aquilo criou um núcleo de conhecimento. Parte dessas pessoas já teve o prazer de participar como entrevistado, né, no podcast. Mas criou um núcleo que mostra como é poderoso esse ecossistema que a gente criou. Junto com isso também foi quando, como a gente já conversou, que assim, nem todo mundo teve na formação a cirurgia endoscópica de coluna. E eu tive o prazer de aprender, de ter uma habilidade mais fácil do que a média para o manejo, né, do equipamento, do desfecho dos resultados. Então, assim, a minha curva de aprendizado é uma curva de aprendizado que, de certa forma, eu tenho uma facilidade maior do manejo disso daí. E eu tenho uma facilidade também de ensinar, de racionalizar coisas. Então, eu não aprendi uma cirurgia nova, eu aprendi uma técnica nova para fazer uma coisa que eu já fazia, que era a cirurgia de coluna. Então, casou muito com o meu conceito de ser minimamente invasivo. Só que aí o que acontece? É difícil para o cirurgião sair da rotina dele para ir aprender isso fora. Então, hoje, eu tenho o prazer de operar com alguns amigos num processo de educação continuada. É aí que vem também aquela ideia de técnica, decisão, equilíbrio. Isso, exatamente. Então, assim, hoje a técnica, o cirurgião está sempre aprendendo. Ele está sempre operando, ele está sempre estudando, ele está sempre se aprimorando. Eu acho que, assim, o cirurgião ele nunca para de aprender. Então, eu acho que se você se acomodar, é o início do fim. E tecnicamente eles já estão acostumados a evoluir, né? Sim, sim. Tecnicamente já é meio que um padrão. O difícil que eu vejo, principalmente para o cirurgião de coluna, Júnior, é o ego. É a questão da decisão e o equilíbrio. Essas outras duas palavras que dão uma... Então, por exemplo, a coluna sem neura, beleza. Agora, o cirurgião sem ego, eu acho que é o mais importante. Então, assim, hoje... Eu demorei muito tempo porque, assim, a gente na residência, a gente é forjado no caos para você ter uma racionalidade no caos. E aí, na trincheira, você é forjado para guerrear sozinho. Então, hoje, o cirurgião de coluna, principalmente o neurocirurgião, que é uma formação um pouco maior, é um lobo solitário. Ponto. Só que, assim, como hoje... eu, na cirurgia da coluna, percebi que sozinho eu não consigo isso, eu venho nesse tempo, em tentativas e erro, montando um grupo. E aí, dentro desse grupo, por ser o mais velho do grupo, né, eu comecei a perceber que existem perfis diferentes. Então, como um técnico de futebol, nem todo mundo é atacante, nem todo mundo é goleiro. Se eu botar um goleiro para bater um pênalti, dá ruim. Então... quando eu comecei a ver isso, eu comecei a ver que existem pessoas que têm mais facilidade de aprender uma técnica, tem pessoas que têm mais dificuldades. Óbvio, todo mundo tem a capacidade de aprender, entendeu? E aí, quando você começa a controlar o ego, de aceitar a curva dos outros, foi o momento que eu aprendi
Então, toda vez que eu ensino para alguém, toda vez que eu vou... Porque o senhor é acelerado. Exatamente. Para quem te conhece de perto sabe, o senhor é acelerado. Então, assim, toda vez que eu vou operar com alguém, né, a primeira coisa que eu falo, cara, aquela cirurgia que eu estou fazendo ali, isso eu faço desde a primeira cirurgia da minha vida. Se eu estivesse operando a minha mãe, se eu estivesse operando a minha avó, eu faria a mesma coisa. Eu tive o prazer de operar a minha avó, por exemplo, né? Então, assim, é um tipo de coisa que quando você transmite energia, e para mim aquilo é uma troca, você vai contribuindo para o cirurgião se tornar uma pessoa melhor, porque às vezes aquilo que você ensinou faz com que ele aprimore. Então, por exemplo, hoje eu tenho oportunidade de criar conhecimento dentro da cirurgia endoscópica de coluna, por exemplo, mas alguém me ensinou. Eu já estava no começo, então eu já fui um faixa branca em algum momento. Hoje você compartilha com as pessoas que Entendeu? estão mais dentro do grupo que trabalha junto com o senhor na Vértice, não é isso? Tem o nosso grupo da Vértice, que é um grupo que, assim, são cirurgiões extremamente habilidosos. Em que vocês acabam, no popular, trocando figurinha entre vocês. Ele fala de alguma coisa, você fala de outra coisa, e aqui vocês estão trocando figurinha. Que é uma realidade que foi ideia sua isso. Hoje a gente também compartilha isso dentro de todo esse guarda-chuva do Coluna Sem Neuro, que é essa realidade do nosso dia a dia. Mas hoje também eu faço essa cirurgia fora do nosso grupo da Grande Vitória. Então, tem cirurgia que a gente faz no norte do estado, né? São Mateus, Linhares, Colatina. Tem cirurgia que a gente faz no sul do estado. A gente já fez né? Eu tive o prazer... A gente fez um material esse tempo atrás. Eu tive o prazer de ser da gente fazer, né, a primeira cirurgia endoscópica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que, assim, para mim foi um grande privilégio poder estar lá, para poder fazer isso, porque é um hospital que tem um porte grande no sul do estado, entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje, aqui no Espírito Santo, é cansativo o que a gente faz, assim, demanda um tempo, uma dedicação, mas, assim, vem surtindo efeito, entendeu? Vem surtindo efeito e acaba que lá atrás a gente criou um pensamento que a gente está colhendo agora, que é uma estrutura que não tem começo, meio e fim. Hoje o Coluna Sem Neuro, ele existe, mas cada coisinha você vê dentro da rede social das pessoas que passaram por nós no Coluna Sem Neuro, você vê que a gente vem criando tendências, então você consegue ver um pedacinho do nosso jeito de pensar em vários profissionais. Tanto os que estão diretamente com a gente, né? Porque muitos dos entrevistados viraram da estrutura INC, né? Como pessoas que estão vendo a gente. Alguns tentando até copiar, entendeu? Mas você vê que, assim... Você gerou uma tendência. Você gerou uma tendência de mercado. E é uma tendência positiva desde que cumpra aquele pré-requisito que o senhor falou lá no começo, que te moveu para a rede social, que é trazer uma informação de qualidade. De qualidade. Sendo uma informação de qualidade, que todos façam. Eu acho, Júnior, assim, por mais que eu goste da cirurgia da coluna, eu tenho zero pretensão de ser exclusivo, porque eu não dou conta. Então, assim, hoje, o que eu vejo? Qualquer habilidade nossa, existem 3 grupos. Existe aquilo que só eu faço, aquilo que eu faço melhor do que os outros e aquilo que todo mundo faz. E o que eu vejo hoje é que eu não tenho tempo de fazer os 3. Então, eu tenho que me dedicar primeiro àquilo que só eu faço e tentar aprimorar aquilo que eu faço melhor do que os outros. Porque o que todo mundo faz, entendeu? Então, assim, quando hoje a gente pega, por exemplo, a cirurgia endoscópica de coluna, que é o carro-chefe que hoje eu me dedico muito. A cirurgia endoscópica de coluna hoje é o que eu tenho de melhor e mais moderno dentro da cirurgia de coluna. Hoje nem todo mundo faz. Só que ela é uma ferramenta disponível nos planos de saúde desde fevereiro de 2021. Ou seja, desde fevereiro de 2021, todos os planos de saúde com cobertura no território nacional são obrigados a disponibilizar essa tecnologia para qualquer associado. Por que nem todo cirurgião de coluna faz ou indica?
Porque não conhece ou não tem a técnica Porque suficiente. não tem a técnica suficiente, não tem a segurança para tomada de decisão e não tem o equilíbrio para poder fazer aquilo dali. Então, assim, o que eu acho hoje é, por exemplo, eu tenho o prazer, obviamente que eu construí isso daí, se hoje eu tivesse uma hérnia de disco, eu sei quem me operaria, do mesmo jeito que eu me operaria, só que eu não consigo. Até pouco tempo atrás, e essa era uma preocupação minha, se eu tivesse uma hernia de disco, eu vou ter que mandar vir de fora alguém para me operar aqui? Porque hoje, imagina, o Espírito Santo tem 4 milhões de pessoas. Dessas 4 milhões de pessoas, nem se eu quisesse, eu operaria menos de 1/1000 disso daí. Porque não tem condições. Então, a gente precisa hoje um exercício mental que as pessoas podem fazer para entender a dinâmica disso. Artroscopia de joelho. É uma coisa que todo mundo conhece, alguém que já fez, que é o procedimento que muitas vezes é feito. Cara, nós temos só 2 joelhos. Tem gente que já fez mais de uma artroscopia em cada joelho. Todo mundo da família conhece alguém que fez artroscopia de joelho. Isso é fato. Se for em qualquer hospital hoje do Espírito Santo, tem uma artroscopia de joelho sendo feita ou que vai ser feita. Ponto. A indicação de endoscopia de coluna, ela é mais versátil, tem mais indicação do que a artroscopia de joelho. E a gente conta no dedo quais são os hospitais e qual é a quantidade que é feita. Então, assim, hoje são situações que, assim, é o conhecimento que vai fazer a diferença. E eu acho que tem que partir de alguém. Então, eu acho que, assim, é o paciente exigir a atenção que ele merece, porque se é direito dele, para que ele vai querer uma coisa que hoje é plano B? Porque num momento para trás, uma cirurgia aberta para hérnia de disco era o que a gente tinha de mais moderno. Eu cansei de fazer cirurgia aberta com hérnia de disco, que era o que eu tinha. Só que, da mesma forma que hoje, ninguém mais abre uma barriga para arrancar uma vesícula, por exemplo, que hoje é tudo por vídeo. Hoje é exceção da exceção você precisar abrir uma barriga para arrancar uma vesícula, por exemplo. A coluna é a mesma coisa. Você fazer uma cirurgia aberta da coluna hoje, principalmente para doença degenerativa, para mim é um absurdo. Existem algumas indicações muito precisas? Sim. Só que imagina, as cirurgias que eu fazia há 10 anos, eu fui rever, porque eu tenho a documentação digital de todas as cirurgias que eu fiz. As cirurgias que eram mais modernas há 10 anos, com os pacientes excelentes, se eu fosse fazer as mesmas avaliações hoje dos mesmos pacientes, eu teria operado 80% menos. Teria feito a técnica endoscópica. Então, assim, é um tipo de coisa que, não que aqueles pacientes tenham ficado ruins, muito pelo contrário, eles estão ótimos. Era o que eu tinha naquele momento. Então, se hoje os médicos não se preocuparem em aprimoramento constante, eu sei por quê. Eu estudo sobre cirurgia endoscópica todo dia. Eu tenho um ritual, e aí minha esposa até brinca comigo que eu faço isso toda noite. Como eu opero todo dia, toda noite anterior, o que eu faço? Eu me dedico a ver o exame daquele paciente que eu vou operar no outro dia. Então, eu tenho um modelo, eu vou olhando, cruzo raio-x, tomografia, ressonância, eletroneuromiografia, e eu começo a entender qual é o caminho menos lesivo que eu posso fazer para fazer aquela cirurgia. E algumas vezes dessas cirurgias, você estava comigo nisso, que eu falava, Júnior, olha só, eu pensei numa coisa, eu maquinei uma coisa na minha cabeça, mas, cara, eu vou deixar tudo preparado, não sei se vai funcionar. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, eu tenho que operar de uma técnica convencional, porque eu preciso ter o equilíbrio emocional para mesmo numa adversidade tomar o caminho mais racional. Até agora, todas as vezes deram certo, né? E nós já temos algumas cirurgias das quais eu tenho um orgulho da gente ter criado uma técnica, criado um aprimoramento
a gente ter feito um conteúdo digital de qualidade para documentar aquilo, da gente ter apresentado nossos resultados no congresso último agora brasileiro de cirurgia da coluna, mostrando isso daí. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha. Sim. Mas eu vejo que hoje a minha forma de pensar, ela veio tomando uma vida muito grande, né? Um conhecimento, né? Uma divulgação quase exponencial com essa nossa mistura. Entendeu? Porque quando eu vejo, por exemplo, um pequeno vídeo com 10 mil, 20 mil, 30 mil visualizações, você fala, cara, eu nem conheço tanta gente para poder... Né? Ou seja, passa dos limites da sua mente isso. Então, significa que, direto ou indiretamente, alguém está te vendo. Ou você chega lá em São Mateus, que, cara, é um lugar que... Eu quase nunca vou. Eu comecei a conhecer algumas regiões por conta da cirurgia endoscópica. Uhum. E aí você chega dentro do hospital, a pessoa fala, você é o cara lá do Coluna Sem Neura, né? Cara, é bacana isso. Entendeu? Ou eu aprendi tal coisa vendo você falar. Então, significa que, assim, esse trabalho de formiguinha faz a diferença. Entendeu? Eu vejo que, assim, o juramento de Hipócrates, a questão ética, a questão filosófica, até esse contexto de, assim, muitas vezes a gente não consegue curar. A gente tenta amenizar, mas na pior das hipóteses, você conforta. Então, esse conceito nosso, eu vejo que o lema nosso da bandeira capixaba é para isso. Trabalha e confia, cara. É o que a gente faz. Abaixa a cabeça, trabalha dentro desses preceitos éticos e morais com os quais a gente não abre mão e, bicho, confia. A gente vem conseguindo colher bons frutos, cada vez a gente vem colhendo mais frutos com isso, entendeu? Mas é difícil. Agora, toda vez que alguém precisava, algum neurocirurgião, especialista em coluna vertebral, precisasse aprender um pouco mais da técnica com o Daniel, ele teria que vir para a equipe, eu teria que ter uma consultoria particular, alguma coisa assim. Mas eu vi que você lançou o Imersão Elite. Como é que funciona mais ou menos isso? O que acontece? Explica isso para quem está em casa, para quem vai assistir esse podcast, também para um médico, talvez um neurocirurgião que gostou dessa tríade que você lançou aí, de decisão, técnica. O mais legal é que, assim, a gente tem uma coisa aqui no Espírito Santo, que é aquela síndrome do cachorro vira-lata. Eu sempre falei isso e, assim, é uma coisa que eu brigo muito. E aí, por conta de bairrismo, de ego, e aí eu acho que o ego para o cirurgião é uma grande burrice nos dias de hoje, assim, tem espaço para todo mundo, né? E eu, particularmente, tenho um prazer muito grande de ver um bom cirurgião operando. Eu sou fascinado por uma cirurgia bem feita, tá? E aí, como a gente começou a colocar na internet cirurgias tecnicamente feitas por mim, mas com uma qualidade audiovisual absurda que você colocou, então, o que a gente fez? A gente não criou nada, a gente só ressignificou algumas coisas que eram feitas, né? Porque existem alguns vídeos na internet de excelente qualidade, mas de fora do Brasil. E eu falei com você, eu falei, Júnior, cara, nós temos condições de fazer vídeo parecido com isso aqui, cara. E você me pediu um tempo, enfim. Quem não conhece, é só seguir nas redes sociais, tem alguns vídeos de excelente qualidade, né? Isso é fruto da nossa técnica com conhecimento da equipe, tá? Mas esses vídeos, eles começaram a ter uma repercussão além dos limites do Espírito Santo. Porque eu conheci, né, muita gente por conta da cirurgia endoscópica. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes nomes também sendo convocado para dar aula lá na pós-graduação da USP de Ribeirão Preto em cirurgia endoscópica, que hoje é a maior pós-graduação do assunto da América Latina. E são grandes nomes que defendem a cirurgia endoscópica de coluna, independente da via, que seja pela via uniportal, que é a minha escola de aprendizado, que seja pela via biportal, enfim. São pessoas que pontualmente estão contribuindo para o nome do avanço da técnica. Uhum. E cada núcleo desse são pessoas que vêm tentando
fazia diferença como? Cara, vamos fazer pequenos cursos, que aí você consegue ter aquela imersão ali dentro, para poder aprender aquelas nuances de perto. Tipo um Big Brother mesmo, você vai ficar ali perto da pessoa alguns dias. Só que até então eu não tinha pensado em eu ser o protagonista de um negócio desse. Até que alguns que estão acompanhando a gente no Brasil falavam, cara, eu queria aprender isso que você está fazendo aí. E, pô, são aqueles nomes que você fala, cara, esse cara é um cara que até ontem eu falava, bicho, eu queria aprender com fulano. Então é legal você ver que alguém quer aprender alguma coisa que você está desenvolvendo aqui. Uhum. E aí um falando, cara, pô, me fala um tempo que eu posso ficar aí com você, me fala um tempo que eu posso ir passar um tempo com você. Eu falei, cara, então por que a gente não monta um curso aqui? Vamos fazer uma imersão de alguns dias, né? E aí o conceito que eu quis fazer de imersão é exatamente para a pessoa respirar isso daí. Então, é uma ideia, que aí essa ideia é uma ideia autoral, não tem nada disso no Brasil. O que eu preciso? Só que a pessoa chega aqui no aeroporto. Então, essa pessoa vai chegar no aeroporto, nossa equipe vai pegar essa pessoa numa segunda-feira e eu vou devolver essa pessoa no sábado. Então, essa pessoa vai ficar grudada em mim de segunda a sábado, fazendo exatamente aquilo que eu faço todo dia, que é planejamento e cirurgia endoscópica de coluna. E aí, obviamente que a gente, né, vai dividir aquilo que eu já faço. Então, eu vou usar meus casos pessoais, ou seja, eu vou mostrar a vida real, sem filtro. Então, vai pegar um paciente real, que paciente claro, real, que no ambiente real, com os tal, problemas reais. Então, se tiver problema de autorização de plano de saúde, ele vai ver. Se tiver problema de material, ele vai ver. Se tiver problema de equipamento, ele vai ver. A vida real, entendeu? Uhum. Ele vai conviver dentro das adversidades que os profissionais da área de saúde... E ele vai ver o que aconteceu e como vocês resolveram. Exatamente. Então, assim, aquilo dali vão ter noções básicas e a ideia é que vão ser 4 pacientes em 4 dias. No período da manhã nós vamos discutir aquele caso e à tarde nós vamos operar aquele caso. Então, assim, isso faz com que eu precise, para conseguir fazer uma dinâmica dessa, um grupo menor. Por isso que eu coloquei como elite. Então, é um grupo pequeno. Essas pessoas elas vão estar dentro do centro cirúrgico. Até porque eles vão entrar no centro cirúrgico. Exatamente. Eles vão estar lá entrar dentro, no centro cirúrgico, vão entrar em campo limitado comigo, dentro dessa logística. Obviamente que, assim, o paciente ele não vai ter nenhum risco, porque sou eu que vou fazer a cirurgia, como já seria se eles participarem. Mas existem algumas nuances que melhoram tanto a técnica como a decisão para melhorar o equilíbrio emocional do cirurgião naquele momento. Então, o posicionamento da mesa influencia, a manutenção dos equipamentos influencia, do intensificador de imagem, a postura, a ergonomia. São detalhes que ninguém te ensina, porque acha que é senso comum e não é. Porque hoje existem muitos cirurgiões que estão começando a fazer a via endoscópica, por exemplo, que daqui a pouco tem que operar o ombro por conta de ergonomia ruim. Eu vou dizer aqui algumas coisas que eu já percebi no centro cirúrgico indo lá. Talvez algumas delas seja até novidade para o senhor que eu tenha percebido. Mas o Daniel, ele tem um procedimento cabal em todas as cirurgias dele. Eu sei como é que ele vai começar a cirurgia quando ele entra na sala e eu sei como ele vai terminar a cirurgia ao sair da sala. Eu sei tudo que você vai fazer já na ordem. Eu já sei que você vai chegar, que você vai puxar a maca para cá, vai puxar para lá, vai botar aqui, vai puxar assim, vai deixar já na forma que você vai deixar o paciente, aí vai imaginar, nós vamos botar a torre aqui, a torre não sei o que aqui, vamos fazer isso, vai chamar, se tiver o Rian monitorando, Rian, você vai ficar sentado aqui, você vai olhar lá, você vai olhar aqui, você vai ficar assim comigo, se precisar de tal coisa, você vai fazer assim, posiciona os seus equipamentos aqui, então ele faz um mapa mental da sala, arruma tudo aquilo dali. Normalmente, após arrumar tudo isso, ele vai dar um último check-up nos exames do paciente, vai abrir aquele computadorzinho que tem lá no cantinho da sala, que eu já vi você fazer isso várias vezes. Abre o computadorzinho que tem lá no cantinho da sala, vai olhar todos os exames de novo, vai ver, vai reverificar tudo aquilo dali na mente e tudo mais. Manda o paciente entrar. O paciente entra. O Daniel posiciona o paciente do jeito que ele acha que é o conveniente. Se precisar de algum ajuste ainda de maca, de posicionamento, ajusta tudo. O raio
Daniel posiciona o raio, coloca o raio no lugar, depois que o Daniel vai paramentar. Aí sim, vai botar a roupa, vai botar todos aqueles utensílios, depois ele vai começar ali a questão da cirurgia propriamente. Mas até lá, eu tenho na minha cabeça aqui o que você faz no passo a passo de todas as coisas ali que você vai fazer dentro do centro cirúrgico. E isso daí, a gente percebe um tipo de ajuste fino de procedimento. Você não aprendeu a fazer isso do dia para a noite. Não. Não foi a primeira cirurgia que você fez que você chegou lá e é assim, não. Isso daí me demanda a mesma coisa que eu faço com minhas câmeras aqui, a mesma coisa que eu faço com meus equipamentos aqui, que é a checagem, checar a bateria, não sei o quê. Então você sabe a ordem e você faz tantas vezes a mesma coisa que a ordem, por mais que você não perceba nisso, às vezes você nem vê que você faz assim. Às vezes eu estou falando com você aqui, você nem sabia, que eu nem lembrava que fazia nessa ordem. Mas você faz sempre a mesma coisa, sempre na mesma ordem, para que você crie um padrão. E esse padrão eleva excelência, diminui risco, igual na última cirurgia que nós fizemos. Nós fizemos, ó, que eu estava lá. Você faz parte, pô, você faz parte. Na última cirurgia que o rapaz tinha uma fratura na bacia, que vocês foram... Aquele último check-up que você deu lá e falou assim, opa, tem um negócio aqui. Exato. Esse cara tem uma fratura aqui. Eu ia virar ele assim, eu não posso colocar ele nessa posição por causa dessa fratura aqui, vamos operar ele assim. Mudou todo o planejamento, todo o escopo do que você ia fazer. Foi alterado porque você repetiu o processo. E talvez se fosse um médico que não repetisse o processo, e eu acho que poderia trazer um transtorno. Isso eu acho que é a grande sacada, vamos colocar assim, do cirurgião de alta performance. Porque o que acontece? Isso não é uma exclusividade do cirurgião. Você tem outros profissionais que fazem isso. Por exemplo, o paraquedista tem que confiar em quem dobra o paraquedas dele. Senão ele vai lá fazer. Entendeu? Então, assim, o que acontece? O padrão faz com que parece uma coisa besta até você perceber o erro. Vamos colocar. Se na hora que você precisa do equipamento, imagina, a cirurgia endoscópica ela é uma cirurgia que ela é feita num espaço de mais ou menos 2 por 2 centímetros dentro da pessoa embaixo d'água. Se às vezes eu precisar de um raio para localizar uma determinada região e lá atrás eu não tiver pensado o posicionamento da mesa, o posicionamento do raio, se o raio entra, se não entra, se dá para ver ou não, o que eu vou fazer? Eu vou parar a cirurgia? Já viu o senhor girar o raio para ver se ele vai passar embaixo da mesa desobstruído e tal. São detalhes técnicos que às vezes a pessoa não para perceber. E às vezes assim, o paciente ele não vê isso. Porque ele vai estar dormindo ou ele vai nem ter entrado ainda. Mas eu acho que assim, esse tempo de estrada nem sempre foi assim, porque você vai somando conhecimentos, né? Só que quando você vai mantendo um padrão, você replica. Então hoje eu faço a mesma coisa independente do convênio, independente da idade, independente do dia, independente do lugar. Então, é uma cirurgia de hérnia de disco de tal padrão em tal localização, cara, aquilo vai ser feito daquele jeito. E isso faz com que eu consiga, porque como eu lido com mecânica de movimento, cara, é mecânica de movimento. E hoje, graças a Deus com a cirurgia endoscópica uniportal, eu consegui ajudar ainda mais pessoas. Porque, por exemplo, antigamente, se o Júnior tivesse 200 quilos, eu não ia conseguir operar sua coluna. Porque eu não ia ter ferramental para operar. E segundo, que eu não ia... era uma cirurgia arriscada eu fazer uma cirurgia aberta convencional em você com 200 quilos. Se você tivesse 95 anos, que foi a idade mais velha que eu já operei até hoje, eu não ia fazer uma cirurgia aberta convencional em você com 95 anos. A cirurgia endoscópica, ela permitiu que a gente fizesse isso e faz isso. Só que ela é uma cirurgia alvo dirigida, então acaba que dentro do exército você começou a criar sniper. E aí hoje eu preciso de dar cada vez tiros mais precisos e cada vez a gente vem dando tiros mais distantes. Então hoje, a gente já tem algumas cirurgias que a gente vem distanciando mais o alvo. Cara, tem alvo hoje que a gente atinge que há pouco tempo atrás eu não ia conseguir atingir. E eu falaria para todo mundo, ixi, cara, isso é coisa de maluco, não dá para fazer isso. Entendeu? Então, assim, para a gente conseguir chegar nesse nível de excelência,
Você precisa fazer o arroz com feijão bem feito. E acaba que não é um simples arroz com feijão. Acaba que ele vira um arroz com feijão gourmet. Entendeu? Porque eu vejo que assim, eu sou do defensor do básico que funciona. Isso serve para tudo. Entendeu? E para a cirurgia da coluna é exatamente a mesma coisa. Então a gente está na era dos modismos. Todo mundo tem um protocolo, todo mundo tem uma coisa nova. Cara, mas a coluna ela está aí desde a criação do homem. É que a gente não conseguia entender como é que funciona. A gente vem entendendo a perspectiva agora. Até pouco tempo atrás, músculo não era nem considerado importante. Eu sou de uma época, e olha que eu nem sou velho, que o disco da coluna, a gente estudou que ele não doía. Hoje a gente opera disco porque dói. Então, é uma ciência que ela vem se transformando as verdades. Mas se eu não acumular esse conhecimento... E assim, hoje eu tenho alguns neurocirurgiões mais novos na coluna, na equipe, que estão aprendendo a cirurgia de coluna. E eu fico muito feliz em ver... Tipo assim, que esse método, ele é um método que vem sendo validado na mão deles e de outros, e você vê que pessoas estão operando melhor com aquilo que você vem defendendo. E é legal disso daí, entendeu? Porque você vê que alguma coisa que você defende está mudando a vida de alguém, mesmo eu longe. Entendeu? Então, mesmo não gostando, por exemplo, do Daniel Pessoa... Porque eu sei que eu tenho uma personalidade complicada e eu não quero agradar todo mundo. Mas, assim, do ponto de vista técnico, é uma coisa que a gente vem... Por isso que, assim, pode falar mal de mim o que quiser como pessoa. Não tem problema nenhum. O que eu arrumo falar que você é um mau cirurgião exatamente, é uma questão técnica. Aí brigou comigo... Quer brigar comigo e discutir alguma coisa técnica. Por quê? Cara, isso é um negócio que eu respiro 24 horas. Entendeu? E eu acho que, assim... O paciente, ele merece isso. O paciente que tem dor, ele merece isso. Ele precisa de alguém que veja ele de forma integral. Eu posso não resolver o problema, que às vezes eu não tenho essa capacidade. Mas eu vou me dedicar o máximo possível a tentar, pelo menos, amenizar a dor. Assim, doutor, a gente está num papo muito legal, mas eu queria fazer para o senhor uma última pergunta. E eu acho que essa pergunta aqui, não sei se alguém já te fez ela. Vamos lá. O que você gostaria de fazer numa cirurgia que você ainda não existe, por exemplo, uma doutrina, ou não existe nada que possa fazer isso, ou reverter alguma coisa no paciente, alguma coisa, alguma técnica que você queria falar assim, pô, se alguém inventasse isso e eu pudesse fazer isso em um paciente, eu me sentiria rezado. Uma técnica assim, que nunca... Alguma coisa que não aconteça ainda, sei lá, uma parada louca. Uma coisa que a gente vem assim, vem torcendo muito, a gente vem tendo grandes avanços. Eu espero estar vivo para poder aplicar isso daí. Técnicas que eu consiga reverter uma lesão neurológica, que seja no nervo, que seja na medula. Porque, assim, hoje a gente consegue minimizar danos. Mas eu falo com os pacientes, eu não consigo fazer uma fiação elétrica nova. Eu consigo fazer um reparo. Entendeu? Agora, o que a gente espera que seja com substâncias regenerativas, células-tronco, ou estimulação medular, biotecnologia, enfim, existem várias linhas de pesquisa que estão se desenvolvendo com isso, né? Nanotecnologia, enfim. Mas o que eu vejo hoje é que o conceito minimamente invasivo da cirurgia da coluna é só o começo. Por quê? Hoje a gente vê pele que regenera, osso que regenera, músculo que regenera, transplante de coração, transplante de pulmão. Mas o sistema nervoso, eu não tenho transplante de medula, eu não tenho transplante de cérebro, né? Então, assim, hoje eu até consigo, por exemplo, juntar um nervo no outro. E a gente vem já conseguindo fazer algumas conexões de nervo, mas eu não consigo dar um ponto na medula, por exemplo, né? Agora, como é uma ciência que ela vem constantemente se desenvolvendo, mas inclusive para isso a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a ciência ela não permite que a gente torça. Existem critérios,
Porque, principalmente quando a gente fala num paciente lesado medular, cara, o lesado medular separa a vida. Então, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Né? Então, eu acho que, assim, eu espero muito poder continuar nessa linha da cirurgia minimamente invasiva para a gente poder, por exemplo, operar um segmento, estabilizar um segmento, fazer uma cirurgia e, caso tenha uma lesão medular, por exemplo, fazer uma reconstrução, uma restituição de tecido. Eu acho que isso vai ser o grande auge nosso, entendeu? Eu vejo que talvez isso deva acontecer em algum momento, tá? Principalmente com os avanços que a gente tem, né? Pouco tempo atrás a gente gravou uma cirurgia que ela foi inédita na literatura, que foi uma cirurgia cervical num trauma que nós temos por via endoscópica no menino jovem. Graças a Deus ele não tinha nenhuma lesão neurológica, apesar de uma fratura grave. Mas, por exemplo, se ele tivesse uma lesão medular, não tinha o que fazer hoje, né? Não teria o que fazer, mas se a gente já tivesse uma substância regenerativa, por exemplo, a gente faria a mesma cirurgia e talvez aplicasse essa substância regenerativa, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que são técnicas que vão se somar. É por isso que eu acho que todo mundo tem que estar na mesma curva. Porque senão vai chegar um momento que, por exemplo, hoje, se você tiver, vamos colocar uma hérnia de disco lombar que precisa de um tratamento cirúrgico de urgência, se você for nos hospitais do Espírito Santo, nem todos vão fazer a mesma técnica mais moderna, porque nem todos têm um cirurgião de coluna habilitado para fazer a cirurgia endoscópica. E isso é uma coisa que cabe a gente fazer, treinar e treinar, porque não necessariamente precisa ser alguém da minha família, mas pode ser você. O Espírito Santo é pequeno, cara. Pode ser um parente seu, pode ser um conhecido seu, mas pode ser um desconhecido. Todo mundo merece esse tipo de tratamento, entendeu? Então, eu acho que, assim, essa busca incessante pela melhoria, pela excelência, a gente não precisa ir para fora. Tem muita gente boa aqui fazendo isso, entendeu? Então, eu acho que o grande avanço nosso hoje é ter o prazer de falar que o Espírito Santo está no circuito nacional de ensino hoje da cirurgia da coluna, entendeu? Que seja na cirurgia de deformidade, como na neurocirurgia funcional, como na cirurgia endoscópica, que são os pilares maiores hoje. Entendeu? Então, hoje a gente tem grandes nomes capixabas que estão fazendo nome no Brasil, entendeu? Então, eu fico muito feliz de participar desse grupo, entendeu? E eu não quero ser exclusivo disso e nem tenho pretensão. Eu acho que é uma área que precisa de muita gente, entendeu? Porque a doença da coluna hoje, ela comete todo mundo. Se você ainda não teve uma queixa de coluna, cara, você vai ter. Você vai ter a vantagem de ter a minha equipe junto com você, mas nem todo mundo tem isso, entendeu? Sim. Doutor, para a gente finalizar, 2 recados. Primeiro recado você vai falar para quem está sentindo dor na coluna e está vendo esse episódio de podcast. E o segundo recado vai para aquele médico que quer se especializar na área, que é neurocirurgião ou que é ortopedista, e quer se especializar um pouco mais sobre coluna e principalmente para aqueles que querem aprender mais sobre a via endoscópica. Tá, então vamos lá. Primeiro, para o paciente. A primeira coisa, é normal a gente ir postergando a dor, tomando um remedinho. E uma dor hoje que dura mais de 2, 3, 4 semanas, ela não é normal, ponto. Então, você sentiu uma dor na coluna que dura numa escala temporal de semanas, procure um especialista. Ah, o especialista é um médico? Não. O que eu vejo hoje, ele precisa ser um cirurgião de coluna. Então, essa é a primeira coisa. E aí, hoje, eu acho que, assim, dentro desse contexto dor na coluna, um especialista na coluna. Da mesma forma que se você tiver uma dor no pé, você vai procurar um especialista em pé, tá? Cada área tem nuances que você precisa se dedicar para aquilo. E nem todo cirurgião de coluna tem a mesma linha de trabalho. Você tem alguns que são especialistas em deformidade, outros que são especialistas em tumores e outros são especialistas em doença degenerativa minimamente invasiva. Então, assim,
Para eu ter um grande sucesso, eu preciso procurar o especialista certo. Ponto. Então, eu acho que assim, a avaliação de um especialista é fundamental para ele entender quais são os sintomas, quais são os exames que a gente vai poder fazer e qual é a melhor estratégia de tratamento. Nem toda doença da coluna precisa de cirurgia, mas toda doença da coluna e toda dor de coluna precisa de orientação especializada. Então, isso é o mais importante. Agora, quando a gente fala de um cirurgião de coluna que quer aprimorar, que quer aprender ou que quer evoluir dentro da técnica, principalmente da cirurgia endoscópica, hoje a gente tem várias ferramentas que a gente consegue fazer isso. A primeira coisa é, como eu faço isso todo dia e eu tenho abertura nos grandes hospitais, a primeira coisa é todo mundo que quiser ver, conhecer e entender o que é uma cirurgia endoscópica, a primeira coisa, entre em contato com a equipe aqui, você organiza para a pessoa ir lá me ver operando, ver a nossa equipe operando. Isso é a primeira coisa, tá? Existe a possibilidade que esse processo de educação continuada que a gente faz, que eu me disponibilizo dentro da nossa agenda, aí operar junto com a pessoa. Isso é uma condição que eu faço aqui dentro, principalmente do território do Espírito Santo. Então, normalmente eu faço isso nos finais de semana. Quem me segue nas redes sociais vê que tem hora eu estou em Linhares, tem hora eu estou em São Mateus, Colatina, Cachoeiro. Porque, cara, é a minha praia, entendeu? Eu me prontifiquei a levantar essa bandeira. Então, eu vou operando e acaba que essas pessoas criam um certo vínculo de amizade, entendeu? E para quem quer se aprimorar ainda mais, ou até conhecer ou refinar a técnica, eu vou ter essa facilidade da pessoa ficar em imersão aqui. Então, é onde eu vou, durante uma semana, ter toda essa preocupação, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta a mais para a gente poder ajustar isso daí. Então, existem outros lugares no Brasil que você consegue fazer isso, só que como o Brasil tem uma dimensão continental, às vezes é difícil você ficar uma semana no Centro-Oeste, uma semana em São Paulo, uma semana no Nordeste, porque a logística é complicada. Agora, uma semana aqui, por exemplo, você sendo aqui das imediações, fica mais fácil, entendeu? Mas o mais importante é, hoje, a cirurgia endoscópica de coluna, a maioria de nós não aprendeu isso na residência. Então, não tem por que você ter ego, se são pessoas que um ajuda o outro. Então, eu venho aprendendo mais ensinando do que propriamente estudando sozinho. Então, eu acho que para o cirurgião de coluna hoje, o controle do ego é o mais importante. Eu acho que o que pega o avanço hoje da cirurgia de coluna no Brasil, tá? Mas principalmente no Espírito Santo, que eu vejo que a gente está bastante defasado disso, é o ego. Doutor, foi um prazer receber você aqui, irmão, tá? Obrigado. Você sabe que a casa é sua, a hora que você quiser. Isso, essa mesa aqui é sua também, né? Então, a hora que você quiser sentar aqui e trocar uma ideia, a gente liga as câmeras e manda ver. Muito feliz em contribuir. E, cara, só peço uma coisa para vocês. Continue o excelente trabalho que vocês estão fazendo, que a gente da Vértice, a gente do Coluna Sem Neura e o Espírito Santo agradece. Obrigado, cara. Obrigado, doutor. Idem também, seu trabalho lá na coluna, com tudo que o senhor tem feito. E trago para o Espírito Santo, defendendo essa bandeira do Espírito Santo. Eu já vi você falar sobre o Espírito Santo em outros lugares, eu já vi você falar do Espírito Santo em palestras, levantar essa bandeira de que você é capixaba, de que você é da terra, que aqui tem representantes e tal. Isso daí, para o Estado, eleva o nome do Estado para um outro patamar. E a gente aqui no Espírito Santo agradece ao Senhor por ter permanecido aqui e por estar construindo esse legado junto com a gente. Irmãozão, obrigado. Um abraço, tá? Fica com Deus. Até a próxima, hein, doutor? Até a próxima. Falou, pessoal. Valeu aí.